em que o letramento literário é uma pauta constante dos mais variados veículos. Fala-se em leitura na escola, fala-se em leitura na televisão, várias instituições estão voltadas para projetos de desenvolvimento da capacidade leitora. Então, esse momento, esta época que nós estamos vivendo, é uma época mais do que perfeita para a gente discutir questões de leitura. E quando se trata de um tipo de leitura muito especial, que é a leitura da literatura, é aí que entra a noção de letramento literário. A expressão é mais ou menos nova no cenário educacional brasileiro. Hoje fala-se em letramento literário, em letramento matemático, em letramento científico. E o letramento literário, então, é uma das modalidades, digamos assim, de leitura que se espera que crianças e jovens dominem com bastante competência. Pai e mãe que leem, casa que tem livro, criança e jovem gostam de ler. E gostam de ler porque faz parte do ambiente familiar. Então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar é que o letramento literário, ele exige um certo ambiente que favoreça o contato com livros, o contato com leitores, o contato com alguém que leia em voz alta, o contato com alguém que discuta os livros. Ou seja, não é sempre que a leitura literária ocorre naquele momento assim solitário, que você está pensando na vida, que você está imaginando coisas. A leitura literária, ela é muito legal quando você troca ideias com outras pessoas. E é nesse momento que a escola é algo extremamente importante. A escola é uma instituição talvez a mais adequada para um desenvolvimento sistemático do letramento literário. E sabe por quê? Porque a gente vive num momento e a gente vive num país onde a leitura se espalha pelos mais diferentes suportes. E a leitura tradicional, a leitura do livro, ela é algo que exige mais do que essa leitura espontânea que se faz. Então, cabe à escola trabalhar a noção de letramento literário, não dando regras para os alunos do como eles devem ler e fazendo perguntas muito óbvias sobre aquilo que ele leu. Eu tenho a impressão de que o letramento literário se desenvolve melhor na escola quanto mais o educador se lembrar de como é que ele se formou um leitor. Então, o que se espera que a escola faça é entusiasmar os alunos para que eles entrem nessa comunidade humana que confia a escrita, que confia a palavra, que confia a linguagem, a ideia da superação da efemeridade. Mais ou menos assim. Quando o garoto está apaixonado, ele não é o primeiro cara que está apaixonado no universo. Vários apaixonados em outros séculos escreveram belíssimos textos sobre a paixão, belíssimas declarações de amor para suas apaixonadas. Quando as moças estão apaixonadas por um rapaz e choravam porque ele tinha outra namorada, etc. e tal, várias mulheres escreveram romances contando essas coisas todas, e é isso que a literatura tem de grande. A literatura faz com que nós vivamos os nossos problemas, as nossas situações, os nossos sentimentos através de outras pessoas. É uma coisa interessante da gente pensar que, nesse aspecto, a literatura ela compartilha com várias outras linguagens essa capacidade de ficcionalizar sentimentos e situações humanas. Então, o desenvolvimento do letramento literário na escola, ele precisa criar situações que sejam situações nas quais toda a comunidade escolar, os alunos, os educadores e até os pais dos alunos, há escolas que têm programas de letramento, programas de leitura que incluem os pais dos alunos. É preciso que toda esta multidão, digamos assim, constitua uma comunidade de leitores
e que esta comunidade de leitores encontre na discussão da leitura, na troca dos livros, na reescrita dos livros, formas de confirmar o seu caráter humano e o seu caráter coletivo. Ao longo de toda essa história, a literatura foi também objeto de muita regulamentação, de muitas leis, e particularmente nas escolas. Com toda certeza, haverá escolas onde certos autores não devem ser comentados. Haverá outras escolas onde certos autores obrigatoriamente devem ser trabalhados. Então, essa questão da importância da literatura é uma importância que vem para o bem e para o mal, o que, num certo sentido, aumenta o cacife da literatura, porque é exatamente porque ela tem esse poder meio indomável que quando uma pessoa, sobretudo um jovem, é despertado para a literatura, nada tira dele o prazer de viver essas outras vidas, de experimentar essas outras experiências que, de outra maneira, estariam proibidas para ele. E é por isso que eu acho que nós estamos tendo uma grande chance hoje de trabalhar nas escolas a leitura e, particularmente, a leitura literária. Houve uma cidade do interior de São Paulo que transformou o projeto pedagógico dela num projeto chamado A Leitura no Coração da Escola. Eu acho que é isso que todos nós precisamos fazer, a leitura no coração da nossa escola, das nossas classes e no nosso coração.